Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São José dos Campos, mais uma escola bíblica dominical, escola essa online. Hoje é 10/5/2020 e queremos que você, que está nos acompanhando pela rede social, pela nosso canal eletrônico AD Belém SJC, possa ser ricamente abençoado no decorrer desta lição. Vamos estar tratando aqui assunto referente à nossa escola bíblica dominical. E nesse momento eu quero chamar sua atenção para juntos fazermos a oração para nós iniciarmos o nosso culto dominical nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome de Jesus, teu Filho, te louvamos a Deus pela oportunidade, ó Pai, de poder adentrar, ó Deus, na casa de centenas e milhares de pessoas através da rede social. Também, ó Deus, aqueles que estão, de certa forma, nos acompanhando, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha trazer paz, alegria. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma palavra de fé e de esperança. Ser conosco nesta manhã, ó Deus, que todos os assuntos que aqui vai ser falado venham edificar a nossa alma e também a alma daqueles que estão nos acompanhando. Deus amado e santo, é que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Está conosco nessa manhã a nossa irmã professora Janaína e também o evangelista Marcelo. Cada um vai tratar do assunto pertinente à sua lição desta manhã. E eu vou falar também a lição dos jovens nesse dia. Estamos aí com a revista Tempo de Conquista, que fala a respeito do povo de Israel adentrando na terra de Canaã, onde o líder espiritual ali, também o comandante é Josué. Quero aqui apresentar a nossa irmã Janaína, que vai dar aqui as suas considerações e vai falar a respeito da sua lição, introduzindo assim o seu assunto nesta manhã. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma honra estar aqui hoje e na permissão de vocês entrar dentro da casa de vocês, mas eu confesso que o coração está apertado por não ter diante de mim aqui a igreja, a nossa classe Rosa de Saron em especial. E quero aproveitar também o momento para dar um feliz Dia das Mães. Apesar da situação toda, é Dia das Mães. Eu quero cumprimentar todas as mães com um feliz dia, seja em família, seja sozinha, independente da situação em que as mães estão em casa, estão na companhia de Deus, que é a nossa maior esperança. Esse trimestre estamos estudando a Igreja Eleita, baseada em Efésios, e hoje nós chegamos na lição 6, a condição dos gentios sem Deus, e estaremos estudando brevemente, então, esse assunto sobre os gentios sem Deus. Muito bem, vamos ouvir também o nosso irmão Marcelo, que vai falar a introdução da revista Adolescente nesta manhã. A paz do Senhor para todos os irmãos, um bom dia para vocês. E antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar sobremaneira a vida de vocês. Bom, as revistas de Adolescente Geração Eleita deste domingo, lição 6, começam com a revista de 12 a 14 anos. O tema da revista de 12 a 14 é: Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Já a revista de 15 a 17 anos trata a crucificação de Jesus. Então, nós veremos mais detalhes no decorrer da aula. Pastor Sebastião. Muito bem. A lição hoje é de grande valia e certamente vai trazer muita edificação para todos nós. Como eu havia dito, nós vamos estar comentando nesta manhã a lição de número 6. O título da lição é O Encontro com Deus. Essa lição, ela trata exclusivamente da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. E o nosso texto bíblico está em Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué, e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O povo de Israel, irmãos, estava adentrando em Canaã, e o primeiro obstáculo que eles tinham a enfrentar era a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortaleza. Jericó tinha 32 quilômetros quadrados, os seus muros eram de 9 metros de altura, e a espessura, a largura desses muros media 6 metros. Tanto é que a inspeção que era feita com sentinela, eles faziam através de carruagem. Então vocês têm uma noção a largura que era esses muros. Na visão humana era uma cidade intransponível, impenetrável, porque dessa forma, assim criam os cananeus, que além dela ter toda essa fortificação material, ela ainda constava com a proteção dos deuses cananeus. Então fazia com que esse povo era um povo de certa forma arrogante, presunçoso, porque se baseava a sua segurança dentro dessa fortaleza. E em parte era uma fortaleza. Porém, na terra de Canaã habitava 10 povos. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 19 ao 21. Porém, era uma cidade, como disse, muito fortificada. E a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 34, que Jericó foi edificada por um homem chamado Iel, e ele era betelenita. Então Jericó, uma cidade fortificada e muito antiga. Porém agora, Jericó estava na linha, estava no caminho do povo de Israel. Jericó era a entrada, ou seja, a primeira cidade que Israel ia ter que enfrentar, como enfrentou. E no tópico de primeiro tópico, no item 3, diz o seguinte, que Josué busca uma visão estratégica. É evidente que todo líder que está na frente de uma peleja, de uma batalha, ele tem que criar meio estratégico. Ninguém avança numa peleja, ninguém vai a uma peleja sem antes sentar, conversar com seus generais, conversar com aqueles que estão com ele, para poder criar um meio, uma estratégia de guerrear. E no tópico 2, fala que Josué ele visita o lugar da batalha. E no tópico 1, no item 1 do tópico 1, fala que Josué busca a vontade de Deus. Então, dentro desse quesito, do tópico 1, dos 3 itens, Josué ele se prepara. Ele se prepara para que ele vá pelejar contra aquela grande fortificação, aquela grande muralha que tinha ao redor de Jericó. Então nós vemos aqui Josué criando estratégia. Porém no item 3, no item 1, tópico 3, fala que Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como de tudo dependesse dele, mas confiava unicamente no sucesso da sua empreitada e dependia unicamente de Deus. Então nós vemos que a nossa vida, muitas vezes tomamos iniciativa por conta própria, às vezes nós estamos assim por nós acharmos que já temos tudo nas mãos. Não. Jericó estava na frente do povo de Israel. Josué não podia errar, porque se ele errasse, ele levava todo o seu povo a um descrédito, porque Josué acompanhou Moisés, atravessou o Rio Jordão, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, também esteve com Moisés pregando ali as tábuas do conselho. Então Josué tinha tudo de comunhão com Deus, porque ele via em Moisés o seu referencial. Então ele tinha, de certa forma, uma certa experiência com Deus, porque ele conhecia Moisés. E tudo que Moisés fez, Josué era conhecedor. Tanto é que Josué é um daqueles
que veio do Egito, ele e Caleb foram os únicos que adentraram a terra prometida. Então, ele era um homem que estava ali pronto para ser chamado e assumir o posto. E agora, ele vivia unicamente e sabia que o sucesso da vitória de Israel contra Jericó dependia unicamente de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida ela é regida pelo Senhor. Este homem, por mais que ele tinha conhecimento, era um guerreiro, era um homem que falava, Deus ouvia, ele ouvia Deus e falava com o povo, mas ele sabia que as suas forças, a sua estratégia, por mais que ele fosse um homem melindroso na peleja, ele dependia unicamente de Deus. Então, o tópico primeiro, o item 1 e 2 e 3, fala dessa conquista. Então, Deus havia prometido dar vitória ao povo de Israel. Então, não devemos nos preocupar com estratégia? Pelo contrário, devemos sim. Aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer. Deus faz o impossível, mas o possível nós temos que fazer. Tanto é que no item 2, Josué ele vai visitar a batalha, vai sondar o terreno, vai ver como é que está ali a situação. E no item 3, ele busca agora uma estratégia de guerra, para poder adentrar e certamente ganhar a vitória. Então, no item 2, o Senhor dos Exércitos é o anjo que aparece para ele. No item 2, fala perto de Deus. E no item 3, um novo tempo marcado pela espada. Então, são toda estratégia que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter esse relacionamento, essa comunhão, para que tudo caminhe dentro dos conformes. Não podemos tomar iniciativa própria, na força da emoção, ou achamos que somos donos da verdade. Não. Temos um Deus que nos guia, temos Deus que nos orienta. Se nós estivermos no querer e na sua vontade, certamente vamos ser vencedor. Eu quero passar aqui agora a palavra para a nossa irmã Janaína, que vai comentar a respeito da lição dos adultos na manhã deste dia. Então, falar um pouquinho da lição 6. Eu convido você que está em casa a pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, papel e caneta, como eu sempre falo aqui na nossa classe, e anote as referências que serão lidas. Se não puder ler agora, mas leia depois. Eu sei que é difícil fazer de conta que está aqui na classe, mas faça de conta. Anote as referências e leia depois. É importante isso. Vamos então ver essa condição dos gentios sem Deus. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando aos efésios a condição que eles tinham antes da regeneração, antes do novo nascimento, uma condição de privação. Agora, antes de entender quem eram esses gentios, então, vamos ler rapidamente o texto áureo, que está em Efésios 2 e 11, e a verdade prática. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E a verdade prática, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. De forma muito resumida, o que é gentios, então? O que são, né? Que povo que é esse? Gentios, no Velho Testamento, são todos os que não são judeus. Aí, resumindo, né? Mas se nós pegarmos, então, a Bíblia lá no iniciozinho, em Gênesis, lá no capítulo 9, depois do dilúvio, então, Deus fala para Noé, povoai a terra. E o que acontece ali? Essa ordem de Deus, né? Essa orientação de Deus não é atendida. E o povo fica ali naquela região, na região da Mesopotâmia, e não se espalham, não saem a povoar a terra. Depois, capitaneados ali por Nimrod, acabam aí construindo, e né, o que a gente lê ali no capítulo 11 de Gênesis sobre a Torre de Babel. Deus vem, então, coloca ali a confusão de línguas como forma de fazer com que o povo se espalhasse por toda a terra. O que acontece? Todo o povo, toda a descendência de Noé que estava ali, capitaneados ali por Nimrod, eram
depois todas as nações da terra saíram dali, mas eram nações rebeldes. Foi um povo rebelde, porque não obedeceram a orientação de Deus. Agora, Deus já tinha feito uma promessa lá em Gênesis 3:15 da vinda de um Salvador. Esse Salvador não poderia vir de uma nação rebelde, de um povo rebelde. Então Deus faz o que lá em Gênesis 12? Deus chama do meio daquele povo rebelde, Deus chama Abraão e cria em Abraão uma nação nova, que começa do zero. Pela fé, Abraão então sai da sua terra e vai rumo a Canaã. E pela fé, depois então, de forma sobrenatural, nasce o seu filho e aí começa então uma nação nova, do zero. Então, dali vem o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, um povo criado, lá em Isaías 43:1, Deus criou Jacó, formou Israel. Falando, né? Deus começou então uma nação, um povo escolhido para si do zero, que não vem de nenhuma daqueles rebeldes que saíram ali de Gênesis 10. E assim então Deus vem trazendo esse povo escolhido e vem cuidando desse povo. Então, gentios é todo mundo que não pertence a esse povo judeu, esse povo de Israel. É importante nós entendermos isso. E aí, o que o autor de Efésios traz, né? Uma lembrança para os Efésios. Eu trago isso para a gente hoje também. Devemos sim nos lembrar de onde viemos. 5 formas de privação, o comentarista da revista nos traz, né? Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, incircuncisos. E aí nós vamos estudar em sequência, então, o que é esse incircunciso, o que é a circuncisão e essas 5 privações aqui que os gentios sofreram até Cristo e hoje os que não têm Deus continuam sofrendo. Pastor Sebastião? Amém, irmão Janine. Então vamos ouvir o nosso irmão Marcelo também, que vai explanar aí a lição dos adolescentes nesta manhã. A lição de 12 a 14, certo? Pastor Sebastião, 12 a 14, né? Ah, tá. Vamos falar então da lição Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Bom, esse assunto de religião é um assunto comum, é um assunto muito corriqueiro nos nossos dias. Aliás, está na moda, né? Você frequentar igrejas de todo tipo. Mas, especificamente aqui essa manhã, nós não queremos tratar necessariamente da questão de frequentar igreja. A Bíblia diz em Mateus 10:37, que é o destaque da lição dessa manhã, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Nós não estamos falando essa manhã sobre participar de uma igreja. Nós não estamos falando essa manhã sobre participar de um fã-clube. Nós estamos falando esta manhã de seguir a Cristo. Ocorre que do outro lado, muitas das vezes do lado de quem não entende isso que nós estamos comentando, as pessoas enxergam como se você participasse de um grupo evangélico. Eu vou citar alguns nomes de igrejas aqui. Você é presbiteriano, você é batista, você é assembleiano, você é pentecostal ou você é tradicional? Na realidade, nós, irmãos, sabemos que isso independe. Para Deus, isso independe. Para Deus, todos nós somos filhos de Deus, participamos do corpo universal de Cristo. Agora, o descrente é que ele não entende essas coisas. E aí, muitas das vezes, você, adolescente, se enquadra nessa situação complicada. Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Quantas das vezes você não entra na igreja, aceita Jesus e tem essa dificuldade de estar congregando na igreja, mas seus pais em uma igreja, em uma forma de pensar diferente?
Eu quero dizer para você uma coisa especial, adolescente. Se você está congregando na igreja e os seus pais não comungam da mesma fé, não desanime, não fique triste. Eu quero dar um testemunho para você neste momento. O testemunho é o seguinte: eu conheci há muito tempo atrás um adolescente também. Ele veio para a igreja e seus pais não eram crentes. Seus pais não vinham na igreja. Só que esse adolescente ficou firme. E esse adolescente, ele... Algum problema aqui no microfone? Ah, tá. Seus pais não vinham na igreja. E ele vinha na igreja. Ele ficava fiel no seu compromisso. E o que aconteceu? Com o tempo, esse adolescente, mesmo sendo, muitas das vezes, mal interpretado, mal visto pela sua família, ele trouxe a sua mãe, ele trouxe os seus parentes, ele trouxe os seus irmãos. E quando esse adolescente congregava na igreja que meu pai dirigia, numa das igrejas que meu pai dirigiu, e quando nós deixamos de nos ver, que eu saí de lá, enfim, que eu segui o meu caminho, esse adolescente já era um obreiro na casa do Senhor e os seus parentes todos estavam na igreja. Então, quando nós temos aqui o versículo-chave que diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. E aí fala mais: quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não está dizendo aqui, na vista dessa manhã, que você, pelo fato de se converter, tem que deixar seu pai ou sua mãe de lado. Tem que deixar seus parentes de lado. Não tem que olhar para trás. Tá bom, me converti, eles que vão para onde quiserem agora. Não, fique firme. Como esse meu colega, que está até hoje lá morando na mesma cidade que meu pai, lá em Campo Grande. A sua família, ele trouxe para a igreja. Seus parentes, ele trouxe para a igreja, mas ele estava ali firme. Deus tem um tempo. Deus tem uma forma de trabalhar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, né? É o Espírito Santo de Deus. Mas é a sua postura, adolescente, é que vai trazer o seu parente para a igreja, né? A religião dos meus pais é diferente, mas quando o teu pai olhar para você, honestamente, ele não vai estar olhando a religião que você frequenta. Quando o teu pai olhar para você, ele vai estar vendo algum comportamento diferente. Quando o pai olhar para você, ele vai ver que você não está querendo fazer a mesma coisa que os adolescentes da sua idade fazem. E aí o que vai acontecer? Com o tempo, os pais que não frequentam a igreja do filho, os pais que não acreditam naquilo que você acredita, vão passar a perguntar: meu filho, o que você fez para estar tão diferente? Então vão querer saber por que o meu filho está tão diferente em relação aos adolescentes, aos jovens da sua mesma idade. Enfim, quando a Bíblia diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de ser meu seguidor, ele está só querendo nos lembrar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele não está querendo, de hipótese alguma, que você deixe o seu parente de lado. Muito pelo contrário, ele está querendo que você evangelize, ganhe o seu parente. Afinal de contas, se a Bíblia nos manda começar por Jerusalém e nós deixamos os nossos parentes de lado, que Jerusalém é essa? A primeira Jerusalém que nós devemos começar na questão do evangelismo é a nossa casa. Então, adolescente, mesmo que o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos não frequentem o mesmo lugar que você frequenta, ganhe os seus parentes pelo seu testemunho. Ganhe os seus parentes pelo silêncio. Ganhe os seus parentes pela oração. Bom, a lição 6, de 12 a 14, está encerrada. Eu passo novamente para a irmã Janaína. Como é que faz? Irmã Janaína, então, mantém o comentário da segunda parte da sua lição. Bom, já vimos um pouquinho, de forma rápida, o que são, então, esses gentios. No Velho Testamento, todos os que não pertencem ao povo judeu. Vamos entender agora, então, no primeiro tópico, o que é essa circuncisão, então. É um termo
cirúrgico, tá? Para uma remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. 2 perguntas. Só o povo judeu que fazia isso? Não. Antes do povo judeu, muitos outros povos já procediam da circuncisão, mas por outros motivos. Então, a história conta, né, de povos que faziam a circuncisão por conta de entrar na puberdade, entrar na adolescência, ou então antes do casamento, por motivos de higiene, por mais diversos motivos. Mas somente o povo judeu procedeu da circuncisão por um motivo, vamos chamar de religioso, por um motivo espiritual, por ordem de Deus. Então, a partir ali de Gênesis 17, passa a ser então um procedimento que Deus deu para o seu povo fazer em todos os homens, no 8º dia de vida, né, depois de 8 dias de nascido, deveriam proceder à circuncisão. E por curiosidade, a Organização Mundial da Saúde fala que hoje, atualmente, 1/3 da população masculina, 1/3 dos homens no mundo todo ainda fazem a circuncisão. Não são todos judeus. Muitos continuam fazendo por motivos de saúde, casamento, entrada na adolescência, aí de acordo com cada povo. Mas somente o povo judeu continua fazendo por motivo religioso. Apenas aí a curiosidade. Outra pergunta que sempre é feita na circuncisão é por que o órgão masculino? É um sinal físico de purificação. O objetivo era ajudar, colocar o povo judeu no processo de santificação, separado, puro, sem contaminação. Então, literalmente, quando olhasse e visse a circuncisão, ia se lembrar do pacto com Deus e não ia praticar coisas ali que estavam proibidas por Deus de serem praticadas. Mas era um sinal físico de uma aliança espiritual, que começou ali então com Abraão, Gênesis 17, ele não era uma criança, Ismael também foi feita circuncisão ali, também não era criança. Ismael tinha cerca de 13 anos e Abraão 99 anos. Mas, a partir dali, então, depois de circuncidarem todos os judeus ali, todos os homens que estavam na casa de Abraão, porque os estrangeiros também precisam passar por isso, quando estão ali fazendo parte, né, do povo, na casa, no caso aqui de Abraão, todos têm que passar por isso, precisaram passar por isso. Mas foi poucos casos no Velho Testamento que foi feito de adulto, porque a partir daqui deveria ser feito no 8º dia de nascido. E essa circuncisão, então, se tornou um sinal distinguindo os judeus dos gentios. Já falei, então, né, que o significado religioso aponta para a santificação. Deus requer do seu povo, desde Abraão, santificação, purificação, separação do pecado, separação das práticas idólatras, sexualidade depravada e entre outras coisas aí que Deus apresentou, né? Deus orientou o seu povo a se afastar, a não fazer parte dessas práticas. Então, apesar de muitos povos praticarem a circuncisão, o único povo que tem um motivo religioso é o povo judeu. E, né, incircunciso, que são os gentios não circuncidados no Velho Testamento, passou a ser algo tão sério que o povo judeu não comia com nenhum incircunciso, não andava junto, não tinha nenhum tipo de relacionamento, muito pelo contrário. Incircunciso chegou a ser uma palavra de xingamento. A gente vê isso lá em 1 Samuel 17, quando Davi encontra com Golias. Ele xinga Golias de seu incircunciso. Passa a ser um xingamento, há um desprezo muito grande pelos judeus no Velho Testamento em relação aos incircuncisos. Não andavam junto, não comiam junto, separavam, não podia estar no mesmo ambiente e uma série de outras práticas do povo ali. E aí, o que tem isso para a gente hoje, né? Circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, então, reconhece que essa circuncisão, que os gentios não faziam parte dela,
Para os judeus era algo físico, mas para os gentios deveria ser, então, algo espiritual, algo maior do que só físico. O físico é feito por mãos humanas, ele fala aqui no versículo, na nossa leitura em classe, né? E vamos ler aqui rapidinho, o versículo 11, né, e 12 de Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos dos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, aqui, Paulo fala em Romanos 2 e 29 também, né, no interior. Então, para os gentios, teria essa possibilidade de ter essa circuncisão no interior, no coração, uma circuncisão que vem de Deus, um sinal de separado, um sinal de purificação, de santificação. Quando aceitamos a Jesus, saímos da posição de pecador e passamos para a posição de santos, mas é uma situação de posição. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, nessa posição de santos, devemos começar a trilhar um processo, né, uma caminhada de santificação. Hoje mais santos que ontem e amanhã mais do que hoje. Então Paulo traz isso aqui em Romanos 2 e 29, sobre essa circuncisão do coração. Essa circuncisão é falada também lá em Gálatas 6 e 15, que o que importa para os gentios que aceitam Jesus, o sinal da circuncisão para nós, enquanto para os judeus é físico, para nós, para os que aceitaram Jesus, é ser uma nova criatura. Pastor Sebastião Maria. Aleluia. Irmãos, nós vamos ter uma pausa agora, e nesse momento eu quero convidar você para ofertar na obra do Senhor. Quero convidar o nosso irmão Marcelo, que vai fazer essa oração. E você na sua casa, que tem a sua oferta, e você poderá trazer ela no próximo domingo, na igreja que você congrega. Estamos com um número reduzido de pessoas com acesso ao templo, porém, você poderá trazer, ou então enviar para alguém trazer na sua igreja, ou até mesmo na igreja sede. Enquanto vamos ouvir um hino aí, nós vamos estar contribuindo e vai estar passando aí na frente do seu aparelho as contas referentes à nossa igreja. São duas contas, uma do Banco do Brasil e outra do Banco Itaú, e uma terceira conta que é do projeto da construção do nosso templo. Gostaríamos que você contribuísse, certamente Deus vai continuar te abençoando a obra do Senhor, e tenho certeza, como Paulo disse, que aquele que deve ofertar, ele não deve ficar constrangido, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nosso irmão Marcelo vai estar orando e nós vamos estar contribuindo e também ouvindo o hino durante a oferta que vamos fazer no decorrer desse trabalho. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai de poder, de bondade e de misericórdia, aqui estamos mais uma vez em Tua presença para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa, Pai, todos aqueles que estarão agora contribuindo com a Tua obra, estarão fazendo as suas transferências, que estarão, ó Pai, entregando, Senhor, essas ofertas para a manutenção da Tua casa, para a manutenção das congregações. Ó Deus, que Tu possa abrir as portas para os Teus servos, mesmo neste tempo tão complicado, neste tempo em que as pessoas estão fazendo fila para receber R$600, mas que aquilo que houver na casa dos Teus servos, seja farinha, seja azeite, possa ser multiplicado em suas botijas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus.
Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Louvado seja Deus. Irmãos, prosseguindo com a nossa lição desta manhã, a nossa irmã Janaína vai dar seguimento ao assunto que está sendo abordado por ela nesta manhã. Retomando então aqui sobre a circuncisão. A circuncisão para os judeus, ela não quebra o sábado. Ela deve ser feita no 8º dia, mesmo que seu 8º dia caia no sábado, conforme a gente lê em Levíticos 12:3, João 7:23. E uma curiosidade, no Egito, enquanto o povo estava lá como escravo, em todo esse tempo foi feita a circuncisão. Quando saíram do Egito, os 40 anos no deserto, não foi feita a circuncisão. Depois, lá em Josué 5:5, nós encontramos então, né, a circuncisão de todos os que tinham saído do deserto e entrado na terra prometida. Por que que não foi feito no deserto? A Bíblia não fala, mas nós entendemos que, né, nesse tempo a circuncisão não era feita com anestesia, não era usada anestesia como é hoje, né, que é feito com anestesia local, e, portanto, ficava a dor ali. Se lermos Josué 5, do versículo 5 em diante, vamos ver que eles ficaram muitos dias ali para se recuperarem da dor, esses homens aí já adultos fazendo essa circuncisão. Então era necessário um tempo de descanso, um tempo para restaurar a saúde, vamos dizer assim. E no deserto não tinha isso. Então entendemos, e até os historiadores que falam sobre isso, que são poucos, entendem que também seja esse o motivo. E essa circuncisão aí que eu já citei no coração, como lemos em Romanos 2:29, no Velho Testamento todo encontramos Deus falando sobre circuncisão, não a física, mas circuncisão no coração, circuncisão nos ouvidos, como está lá em Jeremias 6:10, ouvidos incircuncisos não ouvem a palavra de Deus, coração incircunciso não atende à vontade de Deus, como está em Ezequiel 44, os versículos 7 e 9. E aí, mais para frente, entrando já no Novo Testamento, lá na igreja primitiva em Atos, nós encontramos lá na Antioquia, então, novamente essa discussão sobre circuncisão, os incircuncisos, com os gentios que se converteram. Vieram, sim, judeus convertidos e queriam, em Antioquia, forçar os gentios convertidos a que se circuncidassem. E a discussão foi séria, foi realmente algo que necessitou, então, de ter o que é chamado de primeiro concílio da igreja, que aconteceu em Jerusalém, aí por ano de 50, 51, depois de Cristo. E aí, nesse concílio, então, depois de muita discussão, os discípulos, os presbíteros que participaram, chegou-se à deliberação de que os convertidos não precisavam proceder à circuncisão física, porque não era isso que levava à salvação. Os judeus entendiam que Abraão, pelas obras dele, pela circuncisão, tinha alcançado a salvação. Mas a Bíblia nos fala que a Abraão foi imputada a sua fé, né? A fé foi que deu a salvação, foi pela promessa, foi pela fé, e não pela circuncisão de Abraão.
E aí, então, em Atos 15, os versículos finaizinhos, 28 e 29, falam, então, que não há necessidade da circuncisão para os novos convertidos. É preciso, sim, ser nova criatura, como já lemos, já citei Gálatas 6 e 15. Gálatas 3 e 28 também fala, sois de Cristo, descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos, então, descendentes de Abraão, por adoção, e assim, herdeiros da promessa, né, em comunhão com Cristo. E a partir desse momento, pertencendo a Cristo, deixamos de ser incircuncisos, porque passamos a ser nova criatura, que é a marca, que é essa circuncisão de coração. A circuncisão na nova aliança, ela é diferente da circuncisão da lei, a circuncisão que aconteceu no Velho Testamento. Isso que a gente precisa ter bem claro para nós. Para Deus, né, no Velho Testamento todo tem o quê? Os judeus e os gentios. A partir de Cristo, então, passa a ter 3 povos, conforme 1 Coríntios 10 e 32. Gentios, os judeus, os gentios e a igreja. A igreja é formada pelos gentios convertidos e também por judeus convertidos, como a gente vê ali em Atos dos Apóstolos. Pastor? Amém. Vamos ouvir o nosso irmão Marcelo também, que vai comentar agora a última lição do adolescente. Muito bem, então vamos falar agora sobre a crucificação de Jesus. Bom, esse tema de crucificação já deve estar bem claro na sua cabeça, e quando nós falamos de crucificação, logo vem, por exemplo, aquele filme A Paixão de Cristo, que quase 2 horas do filme retrata o momento do martírio e da crucificação, e essa cena é tão explorada ali que até as crianças sabem de cor e salteado os detalhes da crucificação de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção de outros detalhes da crucificação a você que está juntamente conosco, nos assistindo esta manhã, e o tema base da nossa lição está em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É verdade que as imagens que passam, por exemplo, nesse filme que eu acabei de citar, são imagens fortes, imagens chocantes e que ficam gravadas na memória das pessoas. Mas nós gostaríamos de ir além dessas imagens hoje na exposição dessa lição. E quando nós falamos de crucificação de Jesus, nós não podemos deixar, em hipótese alguma, de citar outro assunto interessante que tem a ver com a crucificação. Talvez você não saiba, adolescente. Talvez você, irmão que está nos acompanhando esta manhã, não saiba que há ligação entre os assuntos. Mas quando nós olhamos em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel está saindo do Egito logo após as 10 pragas, eles passam uma noite e fazem a primeira Páscoa deles ali no Egito. E quando eles fazem aquela Páscoa, está explicando nessa passagem bíblica, as famílias elas escolhem carneiros ou cabritos sem mancha, animais puros, animais sem nenhum defeito. E esses animais eles são trazidos para o seio dessa família para servirem de refeição aquela noite. Esses animais eles deveriam ser completamente assados, exatamente. Os animais deveriam ser completamente assados. E um detalhe, o sangue desses animais, é aqui que eu quero colocar um negrito para que vocês prestem atenção neste momento. O sangue desses animais tinha que ser passado em cima nas portas e nas laterais. Então o sangue desses
animais tinham que ser passados na parte de cima e na lateral das portas. Porque o sangue desses animais tinha que ser passado ao entorno dessas portas, das portas de entrada, das portas principais dessas casas. Porque à meia-noite o anjo da morte ia passar por cima das casas no Egito e na terra onde o povo de Israel morava, que era a terra de Gósen. Quando o anjo da morte passasse por cima daquela terra, ele ia olhar naquelas portas. E na hora que ele olhasse para aquelas portas e visse a marca de sangue em cima e nas laterais, ele passava por cima daquelas casas. Desde essa passagem aqui de Êxodo, o cordeiro morre e o seu sangue serve para expiar, para entrar na frente, para entrar no lugar de pessoas. Então aqui nós já vemos uma figura da crucificação de Jesus. A morte não tem alcance sobre aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Jesus ia morrer, conforme estamos estudando aqui na nossa lição. A leitura bíblica em classe está contida em Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 46, que narra quando eles chegam ao lugar chamado Caveira e crucificam a Jesus e os malfeitores à sua direita e à sua esquerda. Aqui há uma narração do momento da crucificação. Mas antes da crucificação, nós temos todos os passos que Jesus deu até chegar no Calvário. Por exemplo, se você soubesse que ia morrer daqui a uma semana, o que você faria, Sebastião? Você vai morrer daqui a uma semana, Sebastião. Então vou pagar minhas contas, né? Vou fazer. O que Jesus fez quando ficou sabendo que ia morrer daqui a uma semana? Ou seja, será que ele sabia? Sabia. Ele estava ali cumprindo a vontade de Deus. E uma semana antes da morte de Jesus, o que Jesus fez? Ficou dando festa, falou, essa é a última semana que eu tenho de vida aqui na terra, então deixa eu me despedir dos meus amigos. Na realidade, antes de Jesus subir à cruz, morrer no Calvário, conforme nós já lemos, ele no domingo, mais ou menos uma semana antes, ele tem seus pés ungidos em Betânia, conforme nós lemos em João, capítulo 12, versos 1 a 7. Aí, na sequência, na segunda-feira, ele entra triunfalmente em Jerusalém e é saudado por uma multidão de pessoas, conforme Mateus, capítulo 21, versículos 1 até o 11. Aí também, nessa sequência, antes da sua morte, ele promove a purificação do templo, expulsando os cambistas, expulsando aqueles que negociavam na casa do seu pai. Ele diz aquela frase célebre, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Estamos vendo essa passagem em Mateus, capítulo 21 e 12. Aí, na sequência, ele passa por uma figueira e amaldiçoa aquela figueira porque ela era estéril. Tudo isso antes dele ser crucificado. Mateus, capítulo 21, 18 a 19. E assim seguiram seus dias até que ele chega ao Getsêmani e antes, porém, é beijado por Judas no monte ali das Oliveiras. Jesus foi crucificado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, a Bíblia fala. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não quero que você lembre das cenas do filme. Eu quero que você olhe para o Calvário agora e lembre, Jesus foi moído por minha causa. Eu quero que você olhe para a cena do Calvário agora e pense, o sangue de Jesus, que a exemplo daquele cabrito, daquele cordeiro lá no Êxodo, que foi assado para servir de refeição, Jesus foi moído, Jesus foi triturado pela nossa causa, pelos nossos pecados, pelos motivos que são todos nossos. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Mas quando ele se
se oferece por sacrifício por nós, ele está lá na cruz sendo oferecido por nós. Pensa quando você se machuca. Esses dias eu estava jogando bola com meu filho e eu chutei a bola para lá e ele chutou a bola para cá e a gente estava jogando no corredor de casa, pastor Josemar. E eu chutava a bola para ele, e agora é tempo de quarentena, a gente tem que ficar dentro de casa, essa coisa toda e tal. E eu chutava a bola para lá, já uma hora eu chutei o chão. E eu chutei o chão de tênis. Pensa numa dor alucinante, chutar o piso de tênis. Se tivesse descalço, eu acho que eu tinha desmaiado, Sebastião. Doeu. Aí eu parei de chutar na hora e falou, parou o jogo agora. Aí ele, pai, mas você só chutou o chão. Aí eu falei, você só chutou o chão porque não foi teu pé. E aí acabou o jogo naquela hora. Quando Jesus está ali, crucificado, sofrendo todas aquelas dores, adolescente, você pensa que ele falou o quê? Quando você, por exemplo, quando eu chutei o chão, eu falei, ai, na hora, e acabei com o jogo. Quando você chuta a quina de uma parede com seu dedinho, você fala um monte de aleluia, com certeza. A gente é assim. Mas eu te pergunto, quando nós passamos por uma dor, e há motivos diversos de nós passarmos por dores, como você se comporta? E quando Jesus passava por aquelas dores que eram dores absurdas, aí a gente vai falar dos cravos, vai falar da coroa de espinhos, vai falar dos açoites, enfim, tem várias coisas para falar. Quando Jesus passava por essa dor, sabe qual era a reação de Jesus no meio daquela dor? Quem chamava Jesus para conversar, por exemplo, o malfeitor, ele não respondia com arrogância ou com grosseria. Ele olhava e ouvia. E numa daquelas conversas que ele teve na cruz, o malfeitor lhe diz, mestre, eu estou aqui, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia ter falado um monte de coisa para ele. Ai, está doendo, eu não estou conseguindo me mexer, está difícil de respirar. Ele podia ter falado qualquer coisa dessa para o malfeitor. Sabe o que ele, na sua dificuldade ali naquele momento, fala para o malfeitor? Hoje, você vai estar comigo no paraíso. Outra coisa interessante que nós vemos ali na crucificação, adolescente, é quando as pessoas estão rasgando suas vestes, estão fazendo, estão falando, e ele olha para Deus e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero trazer a pergunta para você agora. Quando você está sendo atribulado por alguém que não é crente, por alguém que às vezes está querendo te denegrir a imagem, ou te magoar, ou sei lá, está querendo atrapalhar, te desequilibrar, como que você procede? Às vezes na frente da pessoa, às vezes até para Deus mesmo, quando você dobra os joelhos, e aí você faz aquela oração, Pai, será que você fala, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Mas foi essa a postura de Jesus na cruz. Irmãos, adolescentes, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Ele levou as nossas enfermidades sobre si na cruz do Calvário. E para finalizar essa lição, eu quero lembrar daquele hino da harpa cristã que você sabe cantar de cor e salteado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. É isso mesmo, adolescente? É isso mesmo, meu irmão? Talvez ver o filme do Mel Gibson é emocionante, ver aquele monte de sangue descer, aquela coisa toda, mas será que é isso que você tem que fazer? Será que é essa a mensagem da cruz? Ou as pessoas é que têm que olhar para você, enxergar em você, nas suas atitudes, nas suas reações, no seu envolvimento com as pessoas à sua volta, a mensagem da cruz. Que eu e você possamos amar a mensagem da cruz. E realmente, como eu falo no hino, até morrer, possamos proclamar, levar a cruz
E como fala o final do hino, até por uma coroa trocar. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Sebastião. Amém, irmão Marcelo. Muito boa essa lição. Para todos nós que estamos acompanhando aqui na nossa escola bíblica dominical, nesse dia 10 de maio de 2020. Eu quero fazer aqui um fechamento da escola dos jovens, no item número 3 e no tópico 3 também. Diz assim: tira a sandália dos teus pés. No texto lido, em Josué capítulo 5, do 13 ao 15, no versículo 15, versículo 14 diz assim: e disse ele, quando Josué pergunta para o anjo, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Ele fala, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quando Josué ouviu ele dizer que ele vinha e que ele era o príncipe do exército do Senhor, Josué se prostra sobre o seu rosto na terra e o adora. Essa deve ser a postura quando nós estamos diante do Senhor. Nós sabemos, e alguns teólogos dizem que essa aparição do anjo era uma teofania de Cristo. Era o próprio Cristo ali na sua forma teofânica, apresentando-se para Josué. Tanto é fato que ele se identifica como príncipe. E príncipe é um dos atributos de Jesus citado pelo profeta Isaías. No entanto, quando ele teve a resposta do anjo, que ele era príncipe do Senhor, Josué não teve outra opção a não ser tirar a sandália dos pés e adorar. E no no tópico 3, fala que ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. O que santifica o lugar é a presença de Deus. Aquele chão era um chão, quem sabe, arenoso, cheio de pedregulho. Quem sabe não daria muito fruto. A terra de dia era escaldante, à noite era fria. Ou quem sabe o terreno não era muito propício para a plantação. Mas quando o anjo chega e manda Josué tirar a sandália dos pés, ele diz, olha, a terra, o lugar que você está pisando é terra santa. Aconteceu isso com Moisés, quando Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro, e à noite ele viu uma sarça pegando fogo. Quem sabe ele podia ser, olha, será que é alguma incidência de raio? Porém, aquela sarça, por não ter uma consistência, mas estava acesa e durou alguns minutos. E Moisés ficou curioso em saber por que aquela chama não se apagava, não diminuía o seu tamanho da chama. E ele chega-se perto e ele ouve a célebre frase, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então, resumindo, o que santifica é a presença de Deus. Somos pecadores, estamos no processo de santificação. Mas o que santifica a nossa vida é a presença de Deus. Josué, quando ele ouviu essa frase, que era para tirar a sandália, ele tirou e em seguida adorou. Então, diz aqui na revista, sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Sem reverência e sem consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Então, jovens, eu sei que o mundo é traiçoeiro, o mundo é cheio de artimanha, mas você, como jovem conhecedor da palavra, viva para Deus. Aonde você chegar, que alguém possa ver Deus na tua vida. Que aonde você chegar, o ambiente pode estar totalmente deturpado, mas a sua presença vai fazer a diferença. Você não é igual a todos. Você serve a Deus. E quem serve a Deus tem um diferencial. Quem serve a Deus procura agradá-lo, aquele a quem você aceitou, que é o Senhor Jesus Cristo.
Que nós possamos ser um referencial neste mundo de treva, um referencial no trabalho, um referencial na faculdade, um referencial aonde nós vamos. Né? Podemos ir nas festas da empresa? Sim, podemos. Mas você vai usufruir daquilo que agrada a Deus, porque você é um referencial. E você faz, como o apóstolo Paulo diz, olha, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todos me convêm. Então você tem liberdade de entrar e de sair de cabeça erguida, porque você tem um discernimento, e nesse discernimento você procura agradar ao Deus que te salvou. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. A revista continua, Tempo de Conquista. O mundo está aí para ser conquistado, e Deus conta comigo e com você nessa grande peleja. Quero passar aqui para a nossa irmã Janaína fazer o fechamento da sua aula nesta manhã, e em seguida ela vai estar orando em favor de todos aqueles que estão necessitados, inclusive aqui parabenizar hoje o Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio, comemora-se o Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mães, tá certo? Você que teve o privilégio, o prazer de ter nascido mulher e também de ser mãe. O objetivo hoje não é nós esgotarmos o assunto de circuncisão, incircuncisão ou condição dos gentios, mas é de pontuarmos o que se destaca na lição hoje. E o que nós temos de principal para entender aqui. Que enquanto a circuncisão é um sinal físico para os judeus, para lembrá-los do pacto com Deus, para nós deve ser espiritual, deve ser um sinal espiritual, algo que nos deu identidade e responsabilidade, identidade de povo escolhido, responsabilidade de igreja eleita, a verdadeira circuncisão para os gentios convertidos, a verdadeira circuncisão para nós é o selo da fé em Jesus. Conforme está em Filipenses 3:3, servimos a Deus no Espírito, e Romanos 4, 9 a 11, Colossenses 2, 11 e 12. E aí, tendo isso em mente, que a circuncisão para nós é espiritual, é no coração, como novas criaturas em Jesus, então vamos agora lembrar, rever o que Paulo trouxe para os efésios convertidos, para que eles lembrassem. Estava sem Cristo. Então, não é nem que eles não tinham acesso, eles simplesmente não faziam parte da promessa, não sabiam, estavam ignorantes, alheios à promessa messiânica de salvação, conforme lá em João 4:22 Jesus fala. Eles como não conheciam a Cristo, também eram indiferentes a todas as promessas que envolviam Cristo, conforme está em Hebreus 8, 8 a 10. Não faziam parte do povo escolhido, não faziam parte da comunidade de Israel. Nós, como convertidos, a partir do momento que fazemos parte da igreja eleita, então nós temos acesso a esse povo escolhido, né? Vamos fazer parte como filhos por adoção. Por meio de Cristo, então, nos tornamos descendência de Abraão, pela promessa e por fé. Esse povo, esses gentios também eram alienados aos pactos das promessas. Há 4 principais pactos, não vamos citar aqui, mas como gentios eram alienados, não sabiam sequer que existiam esses pactos, essas promessas. Depois de regenerados em Cristo, então, sim, aí passamos a fazer parte da promessa, como herdeiros da promessa, conforme está em Gálatas 3, 2 e 9. É uma situação muito triste, se pararmos para pensar na situação do povo sem Deus. Sem Deus, sem esperança. O terceiro tópico nos fala, então, e Paulo citando aqui Efésios 2, no versículo 12, que está na leitura em classe também. Desprovidos de esperança. O que é esperança? Esperar com confiança. Esperar por algo que está por vir. Quando não se tem esperança, não se tem nada para esperar. Não se acredita no além-túmulo, não se acredita em vida depois da morte física. Descarta totalmente a vida além-túmulo, ignora as promessas de Deus sobre salvação, sobre eternidade, e
quando não se tem esperança, vive-se uma vida de dor, de medo, de incerteza, sem paz. Pessoa que não tem esperança, não tem paz. É uma vida muito triste. E sem Deus no mundo. Não é nem o caso de dizer que eles não tinham deuses, porque os efésios não convertidos, os gentios, tinham muitos deuses, na verdade. Eram idólatras, eram politeístas, mas eles estavam alienados do verdadeiro Deus. Sendo que o plano original de Deus sempre foi incluir todas as nações, ter todos os povos no plano da salvação. E assim, então, nós entendemos o que é o povo gentil, a condição do povo sem Deus. Lá no Novo Testamento, essa palavra vem de lá, gentios, hoje a gente já não chama assim, mas hoje esse povo gentil é chamado de povo incrédulo. Então hoje continua tendo os judeus, os incrédulos, que são os gentios, e a igreja, já citei 1 Coríntios 10 e 32. E aí já encaminhando para o encerramento, porque então que temos que nos lembrar. Paulo aqui fala, no versículo 11, lembrai-vos de que vós no outro tempo. Por que é que temos que nos lembrar? Por que os gentios convertidos, por que nós temos que nos lembrar que éramos incircuncisos? Eu vejo aqui 2 principais motivos. Primeira coisa, para vivermos uma vida de gratidão, lembrar de onde estávamos, de onde os gentios estavam. Uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não fazia parte do povo escolhido. Estranhos às promessas, não conhecia a promessa, não sabia de promessa nenhuma, sem esperança e sem Deus. Era isso que os gentios viviam antes de se converterem, e era nessa situação que nós estávamos antes de nos convertermos. Repetindo, sem Cristo, separados do povo escolhido, não sabíamos de promessa nenhuma, sem esperança e principalmente sem Deus. Uma vida sem Deus, um povo sem Deus, é uma vida, é um povo que está caminhando para uma eternidade sem Deus. Sabemos que eternidade sem Deus, uma perdição eterna. Então, por que é que temos que nos lembrar, Paulo falando, lembrai-vos. Primeiro, para vivermos uma vida de gratidão a Deus, por ter tirado de lá e nos colocado numa nova posição. Uma posição onde fazemos parte da igreja eleita. Uma posição onde somos chamados de filhos por adoção. Uma posição onde temos acesso, temos direito aos privilégios dos filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos da fé. Uma posição onde temos acesso, como já estudamos lá na lição 2, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, vivemos uma vida de gratidão por tudo isso, por termos Cristo, por fazermos parte de uma igreja eleita, por termos acesso aos privilégios, às promessas, a bênçãos de Deus, bênçãos espirituais, a termos uma esperança, ou seja, podemos esperar com confiança, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. E principalmente por termos Deus, através de Jesus, aquilo que nos separava, ser desfeito, e nós temos esse acesso a Deus. Então, o primeiro motivo que eu vejo Paulo falando para os Efésios, lembrar de onde estavam, era por tudo isso, viver uma vida de gratidão a Deus. E o segundo ponto já falei no início, tem 3 povos, povo judeu, os incrédulos e a igreja eleita. O segundo motivo, então, é para que nós, além de vivermos uma vida de gratidão e adoração a Deus, possamos falar de Deus a esse povo incrédulo que não tem Deus. Lembrando que esse povo que está aí fora, vivendo uma vida no desespero, sem esperança, sem condições, eles não têm Cristo, eles não fazem parte da promessa,
eles não têm esperança, eles estão sem Deus. Esse povo precisa ouvir falar de Deus e do seu grande amor por nós, por toda a humanidade. Esse povo incrédulo precisa ouvir falar de Jesus. E nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus para esse povo. Eu falei que para nós a circuncisão ela é espiritual, ela nos dá uma nova identidade como povo escolhido, como igreja eleita, mas ela também nos dá uma responsabilidade, que é falar de Jesus para os incrédulos. E aí, terminando aqui, encerrando, eu faço esse lembrete. Mesmo que estejamos em isolamento, mesmo que estejamos vivendo um momento atípico que penso que a maioria nunca imaginou passar por isso. Toda essa situação estranha e diferente de vermos uma igreja que era lotada, hoje com os bancos vazios. Não importa a situação em que nós estamos, nós temos a responsabilidade de falar de Jesus. Não podemos mais sorrir, porque com máscara ninguém vê que estamos sorrindo, devemos aprender a sorrir com os olhos, a sorrir com a nossa postura. Não podemos abraçar, mas podemos fazer um gesto de bem-vindo, um gesto de conforto. Podemos falar nas redes sociais de Jesus, parar de criar atrito na rede social, mas falar de Jesus, falar da palavra de Deus, disseminar o amor de Deus através dos nossos postagens também. Não importa a situação em que estejamos vivendo, a responsabilidade de falar de Deus, de falar do amor de Jesus, não nos foi tirada em momento nenhum. Continuamos responsáveis por falar de Deus aos que estão sem Deus, da mesma forma que tínhamos antes. A mesma responsabilidade. Não mudou nada com esse isolamento, com essa pandemia. Nada disso tirou a responsabilidade que nós temos de falar de um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, morte de cruz, porque nos ama. O plano de salvação de Deus inclui todas as nações, inclui todos os povos, inclusive aqueles que estão perto de nós que ainda não conhecem a Jesus. Vamos falar mais de Deus, vamos falar mais de Jesus. Amém? Vamos então agora orar, encerrando esse breve momento que passamos aqui. Eu convido você que está em casa a fechar seus olhos agora, abaixe sua cabeça e ore. Clame pelo povo, clame pelo mundo. Não só por cura dessa doença, que não sabemos se vem, como é que vem e quando é que vem. Mas ore por salvação. Muitos estão morrendo sem salvação, sozinhos em hospitais, sozinhos nos leitos de UTI, sem acesso, sem condições nenhuma. Então vamos orar por esse povo, para que eles tenham alguém corajoso que fale de Jesus onde estiverem. Vamos orar também para que Deus abrevie esse tempo de isolamento e que possamos fisicamente congregar de novo e que possamos fisicamente estarmos juntos novamente como Igreja de Cristo. Amém? Soberano e eterno Pai, nesse momento nós te agradecemos por estarmos aqui, por esses breves momentos, esses comentários que cada um trouxe aqui da sua lição, da sua revista, da sua faixa etária. Te agradecemos, Pai querido, por todos os que estão em casa também, permitindo que nós adentremos ali em seus lares com essa palavra. Pedimos, Pai querido, as tuas bênçãos sobre todas as mães, saúde, que elas sintam alegria no Senhor, por mais que talvez as circunstâncias não façam sorrir, mas que elas sintam essa alegria vinda de Ti, a alegria da salvação. Eu peço as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, peço também que abrevie esse tempo de isolamento social, que possamos voltar logo a congregar, a ver o povo de Deus reunido aqui na igreja. Eu te agradeço e peço as Tuas bênçãos sobre todo este dia, sobre essa semana. E, Pai querido, eu te peço, continue despertando o seu povo para te buscar mais. E, principalmente, para falar do teu tão grande amor ao povo que ainda não te conhece. Em nome de Jesus eu peço e desejar, agradeço por tudo. Amém. Amém. Estamos terminando esse trabalho. Queremos agradecer que a direção geral desse trabalho, desse campo, do pastor Emanuel Barbosa Martins,
A direção da Escola Dominical do nosso pastor Josemar. Muito obrigado, irmão Marcelo, nossa irmã Janaína, que esteve aqui conosco nessa manhã. A equipe de mídia, pastor Vitor, nosso irmão Wilson e todo o pessoal que o acompanha. E você, nosso muito obrigado. Convidando você para estar conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas, numa grande escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Fique com Deus e que o Senhor nos guarde e nos acompanhe. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui por diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E não sabe o que significa evangelho? É mostrar o céu aberto para as pessoas. Evangelho é mostrar o céu aberto para as pessoas. Isso é evangelho. Sabe o que é a força motora? Que é a alavanca, que é o trampolim que leva alguém para evangelizar? Batismo com o Espírito Santo. Viu? Nós precisamos voltar a levar a nossa igreja a buscar batismo com o Espírito Santo.